Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco pela TV Tubá. Sempre junto de você, trazendo as informações que você precisa saber sobre as intercorrências que se passam em seu corpo e as doenças que interferem em sua saúde. Hoje a TV Tubá tem a grata satisfação no seu programa Saúde em Foco, sempre trazendo assuntos muito precisos que vêm de encontro com seu interesse. Caro telespectador que está nos assistindo neste momento, vocês vão entender um pouco mais hoje, principalmente os homens, que nós estamos no mês de novembro, onde há um grande movimento de prevenção de movimento, como o Novembro Azul, principalmente para prevenção, para evitar o câncer de próstata. E para falar sobre este assunto tão interessante, a doença do homem, algumas doenças que acomete o homem, principalmente a próstata, a bexiga, nós convidamos um profissional especializado da área, urologista, Dr. Arthur Nicoletti, nosso conhecido desde criança, né, doutor Arthur? Desde os tempos, daqueles tempos. Mas hoje ele se especializou em Curitiba, fez uma excelente formação, excelente profissional e hoje vai falar conosco, bater um papo aqui sobre isto que nós vamos começar agora. Eu gostaria de apresentar o Dr. Arthur Nicoletti, médico da Provida, do Hospital Nossa Senhora da Conceição, do Hospital Socimed. Está aqui conosco hoje, fazendo parte do corpo clínico, corpo médico de nossa terra. É um prazer, doutor Arthur, contar com a tua presença hoje no programa Saúde em Foco. Muito obrigado pelo convite. Eu sou fruto da casa mesmo, né? Incomodando desde pequenininho. Isso. E fiz a minha formação em Tubarão, fiz a minha formação na Unisul. Depois eu cursei cirurgia geral por 2 anos no Hospital Nossa Senhora da Conceição. E depois foram mais 3 anos de urologia no Hospital Evangélico de Curitiba. Então é uma formação de ao menos 11 anos para começar a trabalhar como especialista, como urologista. Isso é muito importante. Isso aí é experiência, dedicação, isso é fundamental. Eu conheço essa turma desde novo, porque eles brincavam com meus filhos, né? O Fábio, o Rodolfo, ele tem um outro irmão, o Rodolfo também, então é da mesma família, tudo. Então vamos começar o assunto. Nós estamos agora no mês de novembro, né? Existe um alerta nacional, mundial, sobre esse mês, alertando aos homens, principalmente. É muito interessante a gente botar no calendário uma data de alerta, né? Para lembrar de certas doenças, de certas necessidades. Porque não tem como evitar o câncer de próstata, né? Mas existe o rastreamento, existe uma rotina de diagnóstico precoce, que eu acho que o novembro basicamente é isso, é trazer o homem para o médico e tentar ver o homem como um todo, não só como próstata, mas ver ele como um paciente que tem problemas possivelmente de coração, diabetes, colesterol, alteração de bexiga, alteração de função sexual, alteração de próstata, então ver o homem como um todo. É uma data marcada que cada vez mais fica registrado na cabeça dos homens de buscar o urologista. Então é bem interessante ter um mês para cada especialidade, para cada doença, para servir de lembrete, ao menos de se fazer a rotina anual dos exames naquele momento. Falou uma coisa muito certa, né? Não dá para evitar o câncer, mas pode-se corrigir o percurso dele. Pode. Ele é um câncer que não dá sintoma. Se chega ao ponto de causar sintoma, muito provavelmente já é uma doença avançada. Então, mais de 90% dos casos de câncer de próstata sintomáticos já são doença avançada. Por isso que a gente opta por sempre fazer o rastreamento. Então, não existe mais dúvida que o rastreamento do câncer de próstata é algo extremamente necessário, é algo que tem impacto na qualidade e tem impacto na mortalidade causada pela doença. Então, deve-se fazer o rastreamento de próstata a partir dos 50 anos para quem não tem histórico familiar, ou mais cedo, a partir dos 45 anos de idade para quem tem histórico familiar em parentes de primeiro grau, ou então sejam da raça negra.
E o rastreamento é feito com o exame de sangue, que é o PSA, e o exame digital da próstata, que é o exame de toque, né? O tão temido exame de toque, mas que não dura mais do que 10, 15, 20 segundos. Doutor Arthur, nós vamos agora começar por uma parte importante, que é a anatomia. Vamos saber o que é a próstata. Afinal de contas, o que é essa próstata? Onde ela fica? Para que ela serve? A próstata é uma glândula. Ela se localiza na região da pelve, região do períneo masculino, entre a bexiga e a parte intestinal e o final do intestino grosso. É uma glândula que serve para produzir nutrientes que vão dar energia, que vão nutrir os espermatozoides para possibilitar uma possível fecundação, então manter a fertilidade dos homens. Então, os espermatozoides são produzidos no testículo, juntamente com os líquidos seminais produzidos na próstata, em todas as glândulazinhas adjacentes, vão formar o sêmen. E esse sêmen é o que sai na ejaculação masculina. Então, a próstata ela produz uma enzima que serve para manter esse sêmen nutrido e para que ele não coagule, para que mantenha ele liquefeito, mantenha ele líquido, para que isso permita uma melhor fertilidade, uma fecundação nas parceiras e tudo mais. A próstata, como uma glândula, ela é passível de algumas enfermidades. Sim. Vamos começar, por exemplo, assim. A próstata inflama? A próstata inflama. Voltando um pouquinho para a anatomia, a próstata é dividida em zonas. Existe a zona central, a zona de transição, a zona periférica. Cada zona tem uma propensão para uma determinada doença. Por exemplo, o câncer de próstata ele acomete mais a parte da periferia. A glândula, quando cresce na hiperplasia prostática benigna, é mais a zona central. Então, existem diferenças anatômicas. E ela passa desde por alterações, malformações de nascença, malformações congênitas como cistos de utrículo, cistos de vesícula seminal, que são lesões benignas, por processos inflamatórios, como as prostatites, que pode ter causa inflamatória ou causa infecciosa, e também pelas doenças oncológicas, como o câncer de próstata. Então, próstata não serve só para dar câncer. Próstata é uma glândula muito importante e tem doenças benignas que são muito mais prevalentes do que o câncer, mas também tem o câncer de próstata, que é o segundo câncer mais comum nos homens. Só perde para o câncer de pele não melanoma, né? Então, é uma prevalência muito grande. A gente estima que quase 80 mil homens no Brasil vão ter câncer de próstata nos próximos 12 meses. Vão ser diagnosticados com câncer de próstata nos próximos 12 meses. Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho sobre a prostatite, que é uma inflamação, né, da próstata. Como ela se manifesta? Quais são os sintomas que o paciente sente? A prostatite é uma doença que a gente tem que ir atrás. Ela não se apresenta de uma maneira muito clara. Existem um mosaico de apresentação. Existe a prostatite aguda, a prostatite crônica, a prostatite bacteriana, a prostatite inflamatória, mas basicamente ela vai causar os chamados sintomas do trato urinário inferior, que são ardência, aumento de frequência miccional, pode ou não ter sangramento na urina, pode ou não ter uma dor perineal. Nos casos de prostatite aguda bacteriana é um quadro um pouco mais, que demanda um pouco mais de cuidado, que o paciente pode ter febre, muitas vezes é um senhor que já passou dos seus 50 anos, que pode ter algumas comorbidades como diabetes, que é um fator predisponente para as prostatite agudas bacterianas, e algumas vezes esses casos necessitam até de internação para que o tratamento seja feito com antibiótico terapia endovenosa. Então a prostatite dá uma gama infinita, uma gama grande de sintomas, mas são os sintomas do trato urinário inferior, né? Principalmente os sintomas chamados de irritação, de irritativos. Muito bem. O tempo passa rápido, né? Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos já na sequência do próximo bloco.